Oi, gente, tudo bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos estar corrigindo a atividade de revisão que eu passei na aula passada, certo? Vocês deverão estudar os assuntos que já foram ditos, né? Na aula passada eu também dei um roteiro com os assuntos que vão cair na avaliação de vocês, que vai ser realizada dia 29. Então, vamos lá para a nossa correção. A primeira questão, ela diz o seguinte: a medida de comprimento do raio de uma circunferência é de 4 centímetros, certo? Aí ele diz assim: a região determinada por ela foi dividida em 3 setores circulares, cuja medida de abertura de cada ângulo em graus foi dada por um ângulo é 2x, o outro x menos 20 e o outro x mais 60. Então, ele pede para vocês usarem a régua, o compasso e o transferidor para construir essa figura. E depois pintar cada setor com uma cor, né? O setor maior com azul, o menor com amarelo e o intermediário de verde. Então, a primeira coisa que vocês deverão fazer para resolver essa questão é achar a medida dos ângulos. Porque para vocês construírem a circunferência, vocês precisam saber quanto mede cada ângulo, certo? Então, como é que vocês vão fazer isso? Ele dá os 3 ângulos aí: 2x, x menos 20 e x mais 60. A soma desses 3 ângulos vai ser igual ao quê? Ao ângulo total de uma circunferência. A gente viu que uma circunferência, no seu total, ela tem um ângulo de 360 graus. Então, a soma desses 3 ângulos, ela tem que ser igual a 360. Como o cálculozinho que está aí para vocês, ó, 2x mais x menos 20 mais x mais 60 vai ser igual a 360. Então, basta achar o valor de x, certo? Então, achando o valor de x, vai ficar como 4x igual a 320. Isso equivale a x igual a 320 dividido por 4, x é igual a 80. Então, agora que vocês já sabem o valor de x, basta agora achar o valor de cada ângulo. O primeiro ângulo é 2x. Então, 2 vezes 80, 180. Então, o primeiro ângulo, achamos aí, 160 graus. O segundo ângulo é x menos 20. Então, quem é x? 80. 80 menos 20, 60. Então, tá aí um outro ângulo. Achamos o de 160 e o outro 60. E o terceiro ângulo é x mais 60. Se x é 80, 80 mais 60, 140. Então, achamos aí agora nossos 3 ângulos. O primeiro ângulo, 160, o segundo, 60 e o outro, 140. Então, basta desenhar agora a circunferência. Com o transferidor, vocês vão conseguir marcar esse ângulo aí direitinho, certo? E quando vocês forem pintar, o setor maior em azul vai ser o maior ângulo, 160, vocês vão pintar em azul, como está aí na figura. O menor, que é 60, vocês vão pintar de amarelo, e o intermediário, que é 140, vocês deverão pintar de verde. Aí vamos para a segunda questão. Nessa ele diz que é para, sem usar o transferidor, vocês construírem um hexágono regular com medida de 30 centímetros de perímetro. Então, primeira coisa que vocês devem fazer, o hexágono. O hexágono, ele tem 6 lados, não é isso? Então, se ele diz que esse hexágono regular ele tem 30 centímetros de período, para você achar quanto mede cada lado desse hexágono, basta vocês dividirem 30 por 60. E levando em consideração que é um hexágono regular, então todos os lados serão iguais. Então, isso significa que cada lado desse hexágono ele vai medir 5 centímetros, porque 30 dividido por 6 é 5 centímetros. Então, depois que vocês já sabem a medida do comprimento, que é 5 centímetros, o raio da circunferência que vocês deverão fazer para construir esse polígono regular, ele deve medir justamente o mesmo valor do lado do hexágono, que é 5 centímetros, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão traçar uma circunferência com a medida de comprimento de raio 5 centímetros. Para fazer isso, basta vocês pegarem um compasso, colocar em cima da régua, medir lá 5 centímetros certinho. Aí, vocês fazem a circunferência com essa medida. Depois que vocês fizerem isso, com a mesma abertura do compasso, vocês vão dividir a circunferência em 6 arcos. Veja aí as marcações dos arcos na figura, tá vendo? Os arcozinhos marcados 6 vezes. E depois que vocês fizerem isso, é só ligar os pontos. Quando vocês terminarem de ligar os pontos, vocês vão ter um hexágono regular. Vamos lá, próxima questão.
Nessa figura, QB, o segmento de reta QB, ele é bissetriz do ângulo PQR. Para resolver essa questão, primeiramente vocês têm que lembrar o que é bissetriz, gente. Vocês precisam saber das definições direitinho. Então, o que é bissetriz? A gente viu que a bissetriz de um ângulo é uma semirreta com a origem do vértice desse ângulo, que vai dividir ele em duas medidas iguais. Então, aí, essa reta QB está dividindo esse ângulo em duas medidas iguais. Então, a partir dessa definição aí, vamos responder a questão. A partir dessa figura, complete os itens. A abertura de qual é o ângulo que mede o dobro da abertura de outro ângulo aí. Então, se vocês observarem, a medida de um desses dois ângulos aí, desse ângulo inteiro, né, PQR, vai ser justamente o dobro tanto desse ângulo menor, PQB, que é um lado da bissetriz, como do outro, BQR, certo? Como ele divide no meio certinho, a definição de bissetriz é essa, então, qualquer um dos dois lados aí da bissetriz que a gente pegar vai ser a resposta certa da segunda alternativa aí, da letra A. Aí, letra B, ele pergunta quais são os ângulos que têm medidas iguais. Então, PQB e RQB, né? Porque bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, eles vão ser iguais. E a abertura de qual ângulo mede a metade da abertura do outro ângulo? Então, o ângulo total aí, que é PQR, né? Vocês vão colocar aí na segunda opção. E na primeira, vocês vão botar ou PQB ou RQB, porque eles ambos valem a metade do ângulo todo, levando em conta a definição de bissetriz, que divide o ângulo em duas partes iguais. Foquem nas definições, porque para resolver as questões, vocês precisam ter bem em mente a definição de tudo. Na quarta questão, construa uma circunferência com medida de comprimento de raio 3,5. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão pegar o compasso de vocês, vão colocar em cima lá da régua, abrir o compasso na abertura de 3,5, aí vão fazer a circunferência. Aí depois ele diz, em seguida divida em 6 arcos iguais. Então, para vocês dividirem em 6 arcos iguais, a gente aprendeu que para fazer isso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Saber o ângulo, não é isso? Então, o ângulo total é 360. 360 dividido por 6, vocês vão saber qual vai ser a medida do ângulo de abertura da circunferência que vocês querem aí. Não é isso? Então, para fazer, vocês precisam fazer essa divisão. Quando vocês dividirem lá 360 dividido por 6, vocês vão obter que cada ângulo, cada pedacinho aí vai valer 60 graus. E aí, depois que vocês fizerem essa construção, né? Que para construir o polígono regular, basta vocês marcarem aí no arco. Com a mesma medida que vocês usaram para fazer o raio, vocês vão usar para fazer os arcos, certo? Aí, vamos marcar 6 arcos e depois só ligar os 6 pontos. E aí tá o polígono regular bonitinho desenhado. A quinta questão. Observe a figura que você construiu na atividade anterior, que foi lá o polígono regular, né? O hexágono regular. Quantos triângulos foram formados? Então, se vocês olharem a figura de vocês, vocês vão ver que foram 6 ângulos. Qual a medida de abertura dos ângulos internos? Então, é o que eu já falei para vocês. É só pegar o 360, que é o total da medida dos ângulos, dividir por 6, que é o tanto de lados que eu tenho em meu polígono, e vou obter quanto? 60 graus. E qual o nome que damos a cada um desses triângulos quanto aos lados e por quê? Então, os triângulos, eles são equiláteros, porque se vocês forem observar lá, eles têm os 3 lados com a mesma medida. Todos os lados dele vão medir 3,5. Então, é um triângulo equilátero. Vamos aí à próxima. Nessa figura, o polígono é um dodecágono. Um dodecágono é um polígono de 12 lados. E ele está inscrito numa circunferência. Aí ele pede para determinar as medidas de cada ângulo. É a medida do ângulo AOB. Então, vocês vão pegar aí 360, dividir por 12. Por quê? Porque observe que entre A e B é justamente um lado do dodecágono, não é isso?
Então, o dodecágono tem 12 lados. Então, 360 dividido por 12, você vai adquirir aí justamente a medida do ângulo de AOB, que vai dar 30, ok? Aí, vamos lá para a letra B. A medida do ângulo OAB. Então, a medida do ângulo OAB vai ser quanto? Ele quer saber, no caso, o ângulo já do lado oposto lá do ângulo A. Então, vocês vão pegar 180, né? Porque um triângulo, que no caso forma um triângulo aí, a soma de todos os ângulos do triângulo não é 180? Pronto. Então, vocês vão diminuir de 30, que é o valor que nós já achamos lá do ângulo O. Então, vamos diminuir de 30, dá 150. E como ele é os ângulos A e B eles vão ser iguais, é só dividir 150 por 2. E aí, nós achamos que é 75 esse ângulo aí, certo? Aí, vamos para o próximo. A medida do ângulo BCD. Estão vendo aí? BCD. Então, ele quer saber qual é a medida desse ângulo. Vai ser 2 vezes 75, porque a gente já vai saber que o ângulo aí, tanto de A, como B, como de C, como de D, sempre vão dar 75. Então, é só multiplicar 75 vezes 2, 150. Aí, agora, vamos lá para o próximo. A medida do ângulo IOL. Sempre que eu for falando, gente, vocês vão olhando para a figura, viu? Estão vendo aí? IOL. Esse ângulo aí, ele quer saber. Então, como é que a gente vai fazer? Se a gente já achou que o ângulo aí do meio, um só, quando a gente for usando um lado só do dodecágono, é 30. Então, para ir chegar do I ao L, a gente andou quantos lados? 3, não foi isso? Que foi do I até o J, do J até o K e do K até o L. Então, basta a gente multiplicar 30 vezes 3. 30 vezes 3, 90. Achamos aí a medida desse ângulo. Vamos para o próximo. A medida de LOB. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na alternativa anterior, mas dessa vez a gente só andou 2 lados. A gente andou do LA e do A até o B. Então, multiplica agora 30 apenas vezes 2, que vai dar 60. E agora, o último, que é LOF. Então, agora a gente andou quantos lados do dodecágono? LA, 1, AB, 2, BC, 3, CD, 4, DE, 5, EF, 6. Então, vai multiplicar 30 vezes 6, que é igual a 180. Vamos lá para a próxima. Considere um bolo circular, cujo raio tem medida de 20 centímetros. Então, faça o desenho da vista de cima desse bolo na escala de 1 centímetro para 10 centímetros, com divisão de 6 pedaços. Quando diz aí de 1 centímetro para 10 centímetros, significa que a cada 1 centímetro a gente vai representar como se fossem, a cada 10 centímetros, na verdade, a gente vai representar como se fosse 1 centímetro. Então, se o comprimento do raio dessa circunferência aí é 20, então vamos ter 2 centímetros. 10 equivale a 1, 20 equivale a 2. Certo? Então, com a divisão de 6 pedaços da mesma forma e tamanho. Depois, escreva como será o desenho de cada pedaço. Então, observe. Se ele quer a divisão em 6 partes iguais, então, o que é que a gente faz? A gente já aprendeu como é que faz isso, né? Só pegar a medida do raio, abrir no compasso, depois ir marcando os arcozinhos aí no círculo. Estão vendo aí marcados os arcos? Certo. Aí, depois, é só fazer a ligação do centro até o arco que você marcou. Então, observe que o desenho de cada pedaço vai ser um setor circular com um raio de medida de 2 centímetros e o ângulo de abertura de 60 graus. Por que 60 graus? Porque a gente dividiu em 6 pedaços. O ângulo da circunferência toda é 360. 360 dividido por 6 igual a 60 graus. 8ª questão. No jogo de pinobol, os competidores devem acertar argolas em um pino situado a exatamente 3 metros de cada competidor. Além disso, cada competidor deve manter uma medida de distância mínima de 3 metros um do outro.
Nessas condições, quantos competidores podem participar no máximo de uma partida? Então, observe. Como os competidores eles devem estar a 3 metros do pino, eles se situam em uma circunferência onde o centro é justamente o pino, onde eles devem jogar. E o raio com medida de comprimento vai ser de 3 centímetros. E para manter a medida de distância de 3 metros entre eles, basta fazer uma abertura do ângulo central, que deve medir 60, ou seja, um hexágono. E, portanto, dessa forma, no máximo pode ter 6 competidores participando. Então, é mais ou menos aquela figura que a gente viu na questão anterior, onde os competidores eles vão estar na circunferência, o pino vai ser o centro da circunferência. Nona questão. Eu pedi para vocês redesenharem essa figura aí, né? O projetista de uma fábrica, ele fez um azulejo, né? E a partir da circunferência, usando apenas régua e compasso. Então, para vocês fazerem essa construção, o que é que vocês têm que fazer? Eu coloquei o passo a passo de como vocês têm que fazer. Primeiro, vocês vão traçar o diâmetro AE, certo? Vão traçar esse diâmetro. Depois que vocês traçarem esse diâmetro AE, vocês vão traçar o outro diâmetro, que é o CG. Quando eu for falando, as letras vão olhando para a figura para vocês se situarem, certo? Esse CG, ele é perpendicular ao AE. Podem olhar aí, tá vendo? Que eles vão formar ângulos de 90 graus entre si. Depois, vocês vão construir o quadrado. Observem as letras. A, C, E, G. Viram aí o quadrado? Pronto, vocês vão construir esse quadrado. Depois, vocês vão construir o diâmetro BF. Olhem aí, BF, estão vendo? Pronto. Perpendicular a AC ou paralelo a AG e CE. Depois, vocês vão traçar o diâmetro DH. Olhem aí, tá vendo? DH. Observaram na figura? Vamos traçar ele. E aí, vão construir outro quadrado. Quando eu for lendo as letras, vocês vão observando na figura, ó. B, D, F, H. Viram aí o outro quadrado? Pronto. Depois que vocês construírem esse quadrado, a figura ela já vai estar pronta. Basta vocês pintarem da forma que vocês acharem melhor. Vamos aí à próxima questão. Nessa figura, a medida de abertura do ângulo 1, veja aí o ângulo 1, situaram já aí na figura? Pronto. Esse ângulo ele mede 48 graus e 15. E a reta U é paralela à reta T. Então, estão vendo aí a reta U e a reta T, elas são paralelas. E diz que essa reta T, ela é bissetriz do ângulo ACD. Lembrem da definição de bissetriz. Estão vendo o ângulo aí ACD? Pois é, essa reta vai ser bissetriz, ou seja, divide ele em duas partes iguais. Então, com essas informações, ele quer que você diga quanto vale o ângulo 2 e o ângulo 3, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer aí é achar logo a medida do ângulo BAC. Observem aí, ângulo BAC. Acharam? Veja que esse ângulo ele é justamente oposto pelo vértice do ângulo 1. Então, eles são iguais. Então, se o ângulo 1 mede 48,15, o ângulo BAC vai medir a mesma coisa. Então, já achamos ele. Aí, agora, a gente pode achar a medida do ângulo ACE. Então, visualizando aí, ACE. Isso. Eles são alternos internos, então, também são iguais. Agora, a gente pode achar a medida do ângulo ECD. ECD, estão vendo? Pois é. Ele é bissetriz. A questão fala que a reta U é bissetriz, então ele vai ser igual também. Vai valer a mesma coisa que o outro, 48,15. Depois, agora, a gente pode achar a medida do ângulo ACD. Visualizaram? ACD. ACD é só a gente somar 48,15 mais 48,15 vai dar 96,30. Então, achamos aí. Pronto. Agora, com essas informações, a gente já consegue achar a medida do ângulo 3. Como é que a gente pode fazer isso? Porque o ângulo 3 e o ângulo ACD,
Olhem aí de novo na figura, estão vendo? O ângulo 3, estão olhando? E o ângulo ACD, a soma deles dois é 180. Então, se eu já sei a medida do ângulo ACD, é só subtrair 180 do ângulo ACD que eu vou achar o ângulo 3. Então, 180 menos 96 e 30 é igual a 86 e 30. Então, achei a medida do ângulo 3. Só basta agora eu achar a medida do ângulo 2. Como é que eu posso fazer isso? O ângulo 2 e 3, eles são alternos internos. Então, isso significa o quê? Que se eu pegar 180 e subtrair deles aí, eu vou encontrar o ângulo que eu quero. E também eu sei que num triângulo, a soma dos ângulos, ele dá 180, não é isso? Então, se eu já sei o ângulo lá, CAB. Já sei a medida do ângulo ACB. Então, para eu achar a medida do ângulo 2, basta eu pegar essas medidas e subtrair de 180, que eu vou encontrar 48 e 15. Tá aí a medida do ângulo 2. Vamos agora aí para a questão 11. Considerando os segmentos de reta aí, né? A e B, com respectivas medidas indicadas, e os ângulos também, alfa e beta, ele pede para vocês construírem as seguintes figuras. A primeira figura é assim, ele quer o segmento de reta RS com a medida de B. Então, vocês vão pegar o compassozinho, vão botar em cima de B, ver a distância e vão marcar aí RS. E em seguida, ele quer que você marque o ponto médio de M. Estão lembrados do que é um ponto médio? Voltando lá, vocês têm que saber as definições. Ponto médio, ele divide o segmento de reta em duas partes exatamente iguais. Então, vocês só vão pegar e vão dividir RS em duas partes iguais. Quando vocês dividirem, vocês vão marcar, vão achar a reta M. Então, tá aí a construção da letra A, certo? Vamos agora para a letra B. Na letra B, ele diz que é para vocês construírem um triângulo EFG, onde a medida de EF é igual a de A. Então, vocês vão pegar o compasso, colocar em A, pegar essa abertura e construir EF. Depois que vocês construírem EF, eles querem que a medida do ângulo em E seja justamente o valor de beta. Então, você vai pegar o ângulo lá beta com o compasso de vocês, vão marcar. Se quiserem usar o transferidor para pegar o ângulo, pode pegar também. Vocês vão pegar exatamente esse ângulo de beta, vai botar aí em E, tá vendo como tá na figura? E depois, em F, tô vendo aí a figura em F, e vão pegar o ângulo alfa. Então, o ângulo alfa vai ser em F. Tá aí o triângulo formadinho, certo? Sempre pegando as medidas aí com a régua, o compasso, certo? Então, vamos à letra C. Agora, ele quer que vocês construam um ângulo DHQ, onde a medida de abertura de X seja X mais B igual a 180. Então, qual é a medida de beta? Vocês vão pegar e vão colocar, estão vendo aí? E do outro lado, quem é? X, porque eles querem que X e beta seja igual a 180. Tem um ângulo de 180 graus, ele tem justamente essa abertura que está aí na figura. Letra D. Um paralelogramo com medida de perímetro 2A mais 2B, no qual a abertura dos ângulos começa em alfa. Então, veja aí, vocês vão pegar a medida de B, vão marcar, a medida de A, vão marcar, e o ângulo ele tem que ser alfa. Aí, como está na figura. Letra E. Um triângulo cujos lados tem a medida de comprimento B, A e A. Então, vocês vão pegar, um dos lados vai ser A, e o outro lado vai ser B, como está aí na figura. Letra F, um ângulo MON de medida de abertura beta e em seguida vocês vão traçar a bissetriz. Vamos aí a letra F, um ângulo MON de medida de abertura B. Então, vocês vão pegar lá o ângulo beta, né? E vão traçar o ângulo e depois ele quer que você faça a bissetriz. Lembram que bissetriz é quando vocês dividem um ângulo em duas partes exatamente iguais. Então, vocês vão traçar aí o segmento que é a bissetriz, certo? E esse segmento ele diz que é para vocês chamarem de OP. Letra G. Um segmento de reta XY de medida de comprimento A
E diz que a mediatriz dele é M. Lembrando também da definição novamente. Definição de mediatriz. Lembram? Vocês precisam estudar a definição. Então, antes, peguem o comprimento aí da medida A. Vão desenhar. Tá vendo? Depois que vocês desenharem o segmento aí, XY, de medida comprimento A, vocês vão fazer a mediatriz, certo? A mediatriz, ela está sendo representada pela letra M. Marca essa mediatriz com o compasso, ok? Como está marcado aí, vejam que aí tem os arcozinhos feito com compasso, então vocês vão marcar com o compasso. Aí vamos para a próxima questão. Usando régua e compasso, faça o que se pede. Aí na letra A pede, construa um triângulo equilátero, mediatriz ele vai ser um segmento de reta, que ele é perpendicular. Triângulo equilátero é o triângulo que tem perpendicular os três lados iguais. Então, os três lados do segmento ele vai passar justamente no ponto médio dele, seja na metade da régua, 5 centímetros, marcarem os lados e ligar. Aí pede para responder qual a medida de abertura dos ângulos internos desse triângulo. Então, se os lados são iguais, os ângulos também vão ser iguais. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. 180 dividido para 3 ângulos que nós temos, vai dar 60. Então, a resposta é 60. Letra C. Usando os ângulos internos desse triângulo, construa um ângulo de medida 120 graus, um de 240 e o outro de 30. Então, tá aí o exemplo de construção para vocês. 120, 240 e 30 graus. Agora, construa ângulos de medida de abertura 15 graus e 7,5 graus. Lembrando que eu ensinei para vocês na aula a fazer o de 60 graus. Lembra como construir um ângulo de 60 graus? Para vocês acharem de 15, basta você traçar uma bissetriz no de 60. Aí vai ficar dois ângulos iguais de 30. Depois você traça outra bissetriz no de 30, que vai ficar dois ângulos iguais de 15. Aí vocês conseguem construir o de 15 graus. E para fazer o de 7,5, traça outra bissetriz, porque 15 dividido por 2 dá 7,5, né? Então, vai ficar dois ângulos de 7,5 graus, 7 graus e meio, certo? Então, usando a definição de bissetriz, vocês podem construir todos esses ângulos. Aí, vamos à próxima. Para ornamentar uma festa na escola, Luciana e alguns colegas confeccionaram os peixinhos usando regiões triangulares. Então, esses peixinhos foram feitos dessa maneira que está aí na figura. Ela pede para olhar essas regiões e marcar quanto mede cada ângulo. Então, no ângulo A, já está lá escrito, né? 80 graus. O ângulo D, quanto equivale ao ângulo D? Vocês vão pegar, como no outro triângulo lá é um triângulo onde tem dois ângulos iguais e outro diferente. Então, o ângulo E é 70, o ângulo F também vai ser 70, né? Então, o outro ângulo, para a gente achar, é só diminuir de 180 a 140, que vai dar 40 graus. O ângulo B, a gente vai fazer de que forma? A gente já sabe que o ângulo A é 80. O ângulo B e o ângulo C são iguais. Então, resta o quê? 100 graus, já que a soma do triângulo é 180, vai ficar 100 graus para dividir para esses dois ângulos que são iguais. Então, 100 dividido por 2, 50. Então, já acho que B é 50 e que C também vai ser 50. A medida de E já está aí descrita como 70. A medida de C a gente acabou de fazer quando fez a de B. E a de F é a mesma coisa, né? Quando a gente acha a de E, já sabe qual é a de F, que é 70 também, porque os dois ângulos vão ser iguais. Agora, ele dá esses outros dois triângulos aí e pede para vocês também acharem as medidas dos ângulos. Então, a medida de A, quanto é que vai ser? Se B é 65, C também vai ser 65, não é isso? E como a soma dos ângulos internos é 180, 65 mais 65 menos 180 dá 50. A medida do ângulo D, ele já deu aí que é 42. Então, a medida de E é só a gente pegar o quê? A gente vai fazer 42 menos 180
E o resultado, que é 138, dividir por 2, que dá 69. Então, tanto E como F, 69. Aqui no segundo item, a mesma coisa. A gente sabe a medida de E. Então, a medida de F é igual a de E. Então, se E é 56, F também é 56. E para achar a medida do outro ângulo, basta subtrair de 180. Aí, vamos para o outro triângulo. Se C é 54, B também é 54. E A, só diminuir do valor de 180, vai dar 72. Agora, ele pediu para vocês construírem, né, os triângulos da mesma forma que tá lá. Aí, vocês vão pegar essas medidas. A medida de A é 60 graus, o ângulo, e a medida de D é 40 graus. Com isso, vocês vão pegar o compasso de vocês, o transferidor, na verdade, e a régua, e vão fazer, certo? Se a medida de A, ela é 60, então, a medida dos outros dois ângulos vai ser quanto? É só subtrair de 180, 180 menos 60, dá 120, né? Então, os outros dois ângulos também vão ser 60 nesse primeiro triângulo aí. E no outro, como D é 40, vai ficar 140 para dividir para os outros dois ângulos, não é isso? Então, vai ficar cada ângulo 70, abertura 70. E leva em consideração aí a base também. Diz que as bases, uma é 3,4, a outra é 5,5. Então, vocês devem fazer essa base com essa medida. Lá no outro, a mesma coisa. Aí, diz que a soma do ângulo B e C é 80. Então, se a soma é 80, cada ângulo vai valer quanto? 40. E se B e C vale 40, A vai valer quanto? 180 menos 80, que é igual a 100. Então, o ângulo A é 100 e os outros dois ângulos B e C, 40. No de D, fala que D é igual a 2 vezes a medida de E. Então, como é que a gente vai achar isso aí? É só fazer os cálculos. Se D é igual a 2 vezes a medida de E, a gente achando a medida de E, a gente sabe que E e F, ela tem a mesma medida. Não é isso? Então, vai ser quanto? 45 graus. E o outro ângulo vai ser 45 vezes 2, que é igual a 90. E a figura vocês podem desenhar dessa forma que tá aí. E chegamos à nossa última questão, que era para vocês redesenharem essa figura que eu fiz aí para vocês usando as medidas. Então, primeiro o quadrado de vocês tinha que ter 6 centímetros. Então, usando o compasso, sentando lá na régua, mede 6 centímetros e faz os lados do quadrado. Depois, vocês vão fazer uma circunferência de comprimento 3 centímetros de raio. Então, de novo, ia medir lá no compasso 3 centímetros de raio, faz a circunferência dentro do quadrado. Depois, é só fazer o pentágono. O pentágono, ele tem quantos lados? 5 lados, né? Então, vocês vão fazer 5 medidas no arco aí da circunferência e depois é só ligar. E eu coloquei até o ângulo aí pra vocês, né? O ângulo fica 72 graus. E é isso, gente. Tá a correção da nossa atividade. Vou dar uma dica para vocês. Estudem bastante as definições. O que é círculo, o que é circunferência, o que é bissetriz, mediatriz, quando é com a reta perpendicular, quando é que ela é paralela. Estudem direitinho as definições, porque para vocês resolverem as questões, vocês precisam lembrar das definições direitinho, tá bom? Então, até a próxima. Espero que vocês estudem, consigam fazer a avaliação de uma forma satisfatória e até mais.